crenças e culturas. A gente já falou mais ou menos disso lá atrás, só que agora a gente vai tratar disso de maneira individual. Por quê? Por que é importante você pensar na crença e cultura? Marcelo falou que o NPC ele é um ser coletivo, tá? Então ele faz parte de um grupo de personagens, de pessoas que têm as mesmas convicções, objetivos ou costumes. É por isso que a gente chama de comunidade. Comum, coisas que se igualam, tá? Porque se você tivesse cada um de um jeito, você não tem a unidade. É simples. Então, o que estabelece uma comunidade? Uma comunidade ela se estabelece por uma organização social, por uma cultura, por uma língua e por um conjunto de leis. Normalmente, são as bases. Aí você tem outros elementos. Você tem crenças, você tem interesses, geografia, clima, tudo isso leva aquelas comunidades, né, aqueles grupos a se associarem e viverem juntas. E por que eu separei, então, crenças e cultura? Porque é muito difícil em histórias de fantasia, de RPG e tudo mais, você desassociar a política da cultura e da religião. Hoje a gente vive num país que pelo menos as nossas leis falam que elas seguem independente das religiões. É o que a gente fala do Estado laico. Por quê? Porque a legislação, o conjunto de leis, a Constituição, o que rege e organiza o povo não pode depender de crenças individuais. Elas têm que depender de uma crença coletiva. Então, independente de tudo que você considera na religião, nós hoje estabelecemos que o conjunto de leis sobrepõe-se para a organização social. Só que quando você vai se basear em RPG medieval ou em outros sistemas, o que você tem é um conjunto de leis que normalmente são imaginados ou executados por uma pessoa ou por um grupo de pessoas. Porque normalmente são reinados, são reis, são assembleias ou são impérios onde alguém estipulou essas leis. E se essas leis são estipuladas por poucas pessoas e não por interesses coletivos, como é na democracia, o que a pessoa usa para basear as próprias leis? 1, interesse pessoal. 2, a sua cultura. E 3, a sua crença. E aí, a partir daí, ela desenvolve esse processo de organização política, econômica e social. E quando você tem a crença e a cultura estabelecida, você consegue, da mesma forma que a gente falou do background da profissão, você consegue dar uma cara para esse personagem. É mais ou menos assim. Você estabeleceu que uma das divindades do seu cenário é uma divindade leal e neutra. Ela é justa, ela é aquela divindade que ela rege o comportamento. Se você for um bom menino, você vai para o céu. Se você for um mau menino, você vai fazer xixi na cama. Esse é o preceito, está escrito nas tábuas sagradas dessa divindade leal e neutra. E o que mais que você tem de resumo disso daí? Você sabe que essa divindade, ela expulsa criaturas demoníacas porque ela não quer que o extremo domine. Ela não quer nem que coisas boas demais dominem, porque, assim, entre aspas, de acordo com a mente a doutrina dessa religião aí inventada na hora, se todo mundo for bonzinho demais, você não tem progresso. Porque às vezes você precisa de agir de acordo com a situação para poder evoluir. E se todo mundo for mal demais, você não tem progresso, porque aí você vai entrar no caos absoluto e na matança. Então o que você tem que fazer? Você tem que medir os seus esforços para progredir, porque é o progresso que leva a gente para frente. Então essa divindade tem esses preceitos. Aí você chega lá e você tá vendo lá na sua cidade, tá lá uma galerinha vendendo coisa, tem uma galerinha limpando coisa, tem um casal puxando a água do poço, tem um cara com cabrito puxando um bode pela corda, tem um outro lá tentando vender um queijo. E aí aparece um grupo de pessoas com uma capazinha por cima do ombro, um símbolo dessa divindade. Eles estão andando juntos e distribuindo folhetos. E as pessoas não estão pegando folheto igual você faz. Você
que anda aí no centro da cidade e pega um folheto do outro e já joga fora no chão, que tá errado. Essas pessoas dessa cidade não pegam o folheto e jogam fora. Eles ficam contentes de pegar esse folheto. E todos eles se cumprimentam da mesma maneira. O que você vai achar de primeira vista? Que essas pessoas estão em sintonia com os preceitos dessa divindade. Então, quando você começa a estipular um conjunto de crenças e elementos que desenvolvem e que demonstram comportamentos culturais, você consegue dar uma cara para o seu cenário. É mais do que dar uma cara para a sociedade, você dá a cara para o cenário, porque você acaba passando para eles elementos que eles só saberiam se eles fossem para uma biblioteca e ficar igual nos jogos aí que a gente fala que não deve fazer, né? Marcelo, eu tô na biblioteca, vou jogar o dado aqui, ó. O que essa divindade faz? Ou vou dar uma olhada aqui, ó. Tem um livro lá que fala como que essa população pensa. Não, cara, você tem que ver de acordo com as descrições de cenário. Então, desenvolver um conjunto de crenças e desenvolver elementos de cultura vai fazer com que, mais uma vez, vai fazer com que os seus jogadores tenham consciência de onde eles estão se metendo. Isso que você falou das pessoas estarem de acordo com a divindade, viverem de acordo com ela também, serem vistas assim pelos outros NPCs, também vale o contrário, né? Se surge ali uma divindade que é contrária às crenças, aos pensamentos do público, da população no geral, ela já vai ser vista ali com certa ressalva, com certa desconfiança. Então, vale também pro oposto. Então, se você chega num local onde a divindade principal é uma divindade leal e neutra, igual o Vermelho falou, e seu personagem é um paladino de uma divindade caótica, já fica ali, talvez, uma sensação de que, pô, a galera aqui parece que não gosta muito de mim nessa cidade. Já tem entre aspas, motivo para isso acontecer, né? As pessoas já estão vendo, já conhecem na sua armadura ali, no símbolo que você carrega, que assim, pô, a gente aqui é devoto do Deus do Sol e essa pessoa aí é do Deus da Lua. A gente não se bica muito, porque muito tempo atrás rolou uma cisão da nossa religião lá e as pessoas do Deus da Lua e do Deus do Sol não se dão bem. Então você já tem ali, talvez, uma hostilidade, talvez alguém se recuse a te atender, algum taverneiro te recuse a te dar hospedagem. Então tudo isso já é também uma motivação e uma característica inerente da cultura e da crença das pessoas. O mesmo vale, igual falei agora há pouco, sobre raça, né? Quando a gente chegou na cidade que eram anti-goblinoides, um goblin não poderia se hospedar lá. E então, a cultura e as crenças, ela dita muito também sobre como as pessoas, os NPCs, vão tratar seus jogadores, caso eles se enquadrem num dos espectros ali, seja positivo, dele ser muito bem recebido, podendo ficar ali às vezes com um custo reduzido ou algo do tipo, ou ao contrário, dele ser hostilizado e tentarem fazer com que ele não fique ali, porque ele vai contra as crenças e as culturas daquela sociedade. Eu não tenho nem muito a acrescentar. Eu acho que o Vermelho resumiu bem esse ponto. Eu acho que tem esse aspecto. Uma coisa que eu só sugeriria de levar em conta é que no processo de construção do cenário você estabeleça o peso disso para os NPCs, para que isso seja uma coisa clara, porque é aquela coisa do Brasil tem, sei lá, mais de uma centena de milhões de católicos. Isso é católico o quê? Não praticante. Quantos desses aí vão na igreja? Tipo assim, às vezes você estabelece no cenário um processo de construção de crenças e valores em que tem uma coisa meio todo mundo é isso. Mas aí isso... Quão isso essas pessoas realmente são? Qual é o peso disso? Qual é o peso? Essa crença é uma coisa que é individualmente relevante ou ela é uma convenção social conveniente e aí no exercício individual, no comportamento individual, ela não acontece? Porque isso é uma coisa também relevante. Às vezes é tipo o cardeal de... Como é que era o nome? Os Três Mosqueteiros. Richelieu. O cardeal Richelieu é um bispo da Igreja Católica. Você esperaria um comportamento X. E aí você vai lendo os livros e vai concluindo, o livro vai concluindo. Não é. O comportamento dele é absolutamente diferente do que a crença pública, do que o credo público, do que os valores públicos dele pregam. E isso também é um ponto relevante para a construção do NPC. Então, às vezes, você vai querer trabalhar com crenças individuais que destoam dos comportamentos coletivos e vice-versa.